Olá, meus amores, tudo bom? Estamos aqui com muito carinho para apresentar um novo pod integrativo para vocês. Estamos eu, doutora Samanta, doutora Mariana e doutora Thaís. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo tem algum probleminha, né? Mas às vezes a pessoa não sabe. Mas é sobre a saúde do nosso intestino. Então a gente vai começar agora a falar sobre a saúde do intestino. Bom, gente, durante muito tempo o nosso intestino ficou conhecido apenas pelas funções de absorver nutrientes, de absorver água e de eliminar toxinas, né? Porém, o nosso intestino é um órgão que vai muito além disso, tá, gente? O nosso intestino ele é responsável por diversas funções do organismo. Basta a gente ver a localização que ele se encontra no nosso corpo, né? Se a gente abrir os braços, né, e as pernas, a gente vai perceber que o intestino ele fica no centro do nosso corpo. E por conta disso, ele coordena várias funções de vários sistemas diferentes, né? Então, assim, o intestino, ele é caracterizado por ter algumas célulazinhas, né, que elas deveriam ficar todas bem juntinhas, né? E isso eu tô falando tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso, tá, gente? Então, essas células, elas deveriam ficar bem juntinhas. Mas por conta dessa vida que a gente tem levado aí nessa sociedade atual, de ter muitos poluentes, muitos produtos tóxicos, alimentos tóxicos, agrotóxicos, ricos em metais pesados, ricos em toxinas, né? O processo que a gente já falou aqui no pod sobre os parasitas, né, os vírus, as bactérias nocivas, tudo isso faz com que o nosso intestino ele se inflame e que comece a passar toxinas de dentro do lúmen, né, que é a parte de dentro, para fora, né? E isso faz uma intoxicação do nosso organismo, né, meninas? A gente costuma dizer que não sei se vocês concordam com isso, mas o primordial ali no tratamento com o paciente é a gente tratar a saúde intestinal, né? Vocês concordam comigo? Sim, com certeza, porque a inflamação ela vai iniciar através do intestino. Então, se a gente suplementa, só que a gente não se atenta ao intestino, a gente vai continuar na fisioterapia integrativa, né? Quando a gente vai fazer o tratamento com o paciente, a gente entende que existem órgãos que fazem essa detoxificação, que eliminam essas toxinas. Então, o meu intestino, quando ele está, né, juntinho, como a Samanta falou, ele não entra essa toxina dentro do organismo. Quando ele está aberto e essa toxina entra na corrente sanguínea, essa corrente ela vai para o fígado. E aí eu já intoxico o meu fígado. Então, a quantidade de pessoas com fígado intoxicado hoje em dia é muito grande. E a partir disso, as toxinas começam a se acumular, né? Como se fosse aquele rio que está poluído. Ele não tem a capacidade de se limpar sozinho. E aí, com o aumento dessas toxinas, começam a surgir a inflamação subclínica, né? Crônica. E os sintomas. Então, a pessoa inflamada, ela tem muitos sintomas. Então, por isso que é tão importante, assim, o intestino. Se a gente não trata o intestino, como que a gente vai tratar um fígado, por exemplo, né? Sim. Como que vai tratar um pulmão, rim, se é secundário? E isso traz diversos sintomas pra gente. Por isso que eu concordo. A primeira terapêutica aí é a gente atuar no intestino, porque ele estando bem, os outros sistemas, né, eles vão estar bem também. E o nosso corpo, ele vai ter essa capacidade de se limpar. Você concorda com isso, Thaís? Concordo, também? E é importante a gente falar para os ouvintes que a parte do intestino e não quer dizer que está funcionando todos os dias que está tudo ok, porque é muito... A primeira conversa é sobre a questão do intestino. A gente tem uma dificuldade na questão dos exames, então vai muito dos dados clínicos. E nessa coleta de saber se o intestino está saudável, para a maioria das pessoas, eles dizem, não, está tudo ok, estou indo no banheiro todos os dias. Ou até eles acham que é normal também ir um dia e não ir, que ter gases
né? É normal. Flatulências, é normal. Que cheiro, é normal. Eles falam assim, mas, uai, não é para ter cheiro? Eu falo assim, olha, se já tem cheiro é porque já tem bactérias patógenas que estão fermentando e que estão causando essa permeabilidade que vocês estão falando. Então, essa coleta no consultório, quando eu pergunto, eles sempre consideram que o intestino está ok. E como que a gente vê se o intestino está saudável? Então, a gente pergunta para ele sobre a forma dessas fezes, sobre a ocorrência, em que horário... A consistência, né? Porque, por exemplo, assim, tanto um constipado que é uma prisão de ventre, não ir no banheiro... Também o intestino que vai toda hora no banheiro e que tem mucosidade, e essa mucosidade, como que a gente pode estar vendo? Às vezes, você ter que usar papel higiênico várias vezes, né, para se higienizar. Ou a parte de mucosidade aparece presa na parede do vaso. Então, quando eu converso isso, e todo mundo... até eu falo de casa, brinco, porque eu tenho até fotos enviadas comprovando. Será que meu intestino... Eu falo, infelizmente, isso é um dado que eu falo, assim, às vezes é preciso pra gente... Porque o cliente... Tem as fezes em fitas também, isso. Né, Thaís? Que também... Até na medicina chinesa, isso. Né? Fala bastante sobre isso, né? Como que tá as fezes. O cabritinho, né? Tem a ver com o fígado, né? Então, tem eu falo assim, né? essa parte da análise é muito importante porque todo mundo acha que só porque está indo ou que não tem constipação que o intestino está saudável. E se isso leva muito tempo para a gente ter um diagnóstico, é o que vocês estão falando. A parte da permeabilidade, essa parede desse intestino lesado que vai entrar... toxinas, células que vão inflamar o corpo para a corrente sanguínea, aí eu falo assim, a coisa já está mais grave e nem sempre essas pessoas vão ver esses sintomas, né? Então fica muito subclínico e aí eu falo, aí já está num período de inflamação muito grande. E, gente, importante a gente lembrar que, assim, muita gente reclama de barriga, né? É porque minha barriga... A barriga, ela tá sinalizando como seu intestino tá funcionando. Então, por exemplo, se você tá ali com uma plenitude abdominal, né? Você já tá acumulando muita gordura na barriga, ou inchaço, que seja, e você tá evacuando em fita, suas fezes estão saindo fininhas, isso tá te indicando que seu intestino está super inflamado. Né? Então, é importante a gente se atentar a isso também, né? Você falou da mucosidade, Thaís. Essa mucosidade, você pode explicar um pouquinho mais pra gente como é que ela não estou dizendo a mucosidade das fezes, né? Mas a gente precisa ter uma barreirinha de proteção, né? Entre as células do intestino e as fezes, né? Ou o lumen intestinal, né? E isso já é um muco saudável, no caso, né? Sim, é difícil identificar. Às vezes tem um exame mais específico, mas assim... como a gente pode observar é mesmo nessa questão da higienização, fezes na parede do vaso, que vai causar muito irritabilidade no intestino. Então, uma inflamação que pode ser um alimento que você está comendo e que está passando muito rápido pela parede, pelo todo o trato intestinal, e isso vai causar não um bolo fecal onde tem uma consistência e prejudicando essa parede, que é o normal dessa mucosidade, que também tem uma mucosidade que você falou, que protege, que faz barreira, e tem outra que é a mucosidade de inflamação. Que é o próprio muco que o nosso corpo produz, indicando uma eu já até vi nas fezes, às vezes sai muco mesmo, parece que é catarro de nariz, mas é muco, né? É legal falar para as pessoas identificarem, porque às vezes muitas vezes vê, mas não relaciona. Não relaciona, né? Tá, desculpa. E a gente faz uma terapêutica, né? Que a gente fala, tem uns que falam de 5 R's e 6 R's. Né? Essa terapêutica é de tirar essas toxinas, né? Recolocar coisas para essa saúde do intestino. A parte de reparação que vocês falaram, né? Já um intestino que já está inflamado, lesionado pela essa barreira intestinal, a gente tem que fazer uma reparação
Então, essa reparação, às vezes, vai de nutricional, glutamina, vai a parte de até vitamina D, que faz importante nesse processo. É importante a gente lembrar que, assim, o que torna o intestino saudável, né? Além da dieta, da suplementação, né? Mas o nosso intestino, ele é um composto de micro-organismos, né? Então, a gente tem bactérias saudáveis, a gente tem bactérias que são nocivas e a gente tem também alguns micro-organismos nocivos também, como que a gente já falou, né? Dos parasitas, né? Que não habitam só o intestino, como muita gente acha, né? Habitam o corpo todo, mas no intestino eles também vão causar alguns estragos, né? Por exemplo, as deficiências nutricionais, né? Que é o caso daquele paciente que está usando vitaminas e não está absorvendo, né? Tem toda essa questão. E essas bactérias benéficas, elas vão formar essa camada protetora, né? Justamente para não ocorrer essa inflamação. Porque, assim, a gente vai acabar se intoxicando de alguma maneira, né? Só que o nosso intestino, ele tem que estar com a função dele preservada, que é justamente de conseguir eliminar, proteger e eliminar, né? Isso. E é interessante a gente falar das patologias que estão relacionadas a isso, né? Que para as pessoas visualizarem. Então, ansiedade, né? Depressão tem muita relação com o intestino. Porque existe hoje um nervo, um dos mais importantes que a gente tem, que é o nervo vago, que conecta o intestino ao cérebro. Então, se a gente tem essas bactérias, né, que a gente está falando, ruins no nosso intestino, isso impacta diretamente na função cerebral e nessas patologias mesmo, né? Até o Alzheimer mesmo, eu li uma vez, achei bem interessante, que toda pessoa que tem Alzheimer, 5 anos antes, inicia no intestino. Então, ela começa ali com o intestino preso, acha que é normal, e isso vai passando, e como tem essa relação, né, com o cérebro, depois começa a ver prejuízos no cérebro, sim, né, Samantha? É muito comum, assim, dos meus pacientes psiquiátricos, todos, assim, diria que 99% tem problemas intestinais, tá? É uma relação muito grande, assim, né? E essa questão do nervo vago, né, acho que a gente já falou sobre isso em algum pod, mas vou repetir. O nervo vago, ele conecta o cérebro ao coração, né? Olha que importância, né? Para a parte emocional, né? O coração, ele que coordena ali as funções das emoções, né? E o cérebro também. Os 3 são conectados através do nervo vago. Só que 10% das fibras, elas saem do cérebro e vão para o coração e para o nervo e para o intestino. E 90% das fibras, elas saem do intestino e vão para o coração e para o cérebro. Só que, assim, e essas fibras, elas levam informações. E quando a gente fala de frequência, como a gente falou no podcast anterior, para quem não ouviu aí, fica a dica para ouvir, que está muito interessante. Quando a gente fala de frequência vibracional, a gente tem que lembrar que essas bactérias, esses micro-organismos, eles vão levar informações frequenciais através do nervo vago para o cérebro. Porque, assim, muito se fala hoje em dia que 90% da serotonina é produzida no intestino, 70% da serotonina, da dopamina é produzida no intestino, que tem produção de GABA no intestino, que são neurotransmissores que vão cuidar da saúde mental. Porém, essa serotonina, por exemplo, que é produzida no intestino, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, que é a barreira que separa o cérebro do resto do organismo. Então, ela não atravessa, ela não entra dentro do cérebro, mas ela sinaliza através de frequência. Então, isso é muito importante. O nervo, para levar uma informação, ele precisa do impulso elétrico, que ele é feito através de uma frequência. Então, olha a importância do intestino, gente, tanto na saúde cardiovascular, quanto na saúde do cérebro também, né? E olha que interessante, quando a gente está em sensação de perigo, né? Quando a gente está em sensação de alerta, o tônus vagal, ele diminui, porque a gente tem o parasimpático, que é do relaxamento, e o simpático, que é da ação. Ou seja, no estresse, o sistema simpático, ele atua. Então, quando você está numa situação de perigo, você tem
O simpático, ele aumenta para se cair uma parede, você conseguir segurar, para você correr, né? Antigamente a gente corria do leão, do tigre. Só que hoje em dia... Dos dinossauros. Do dinossauro. Só que hoje em dia o perigo, né? Ele é subjetivo. Então, a gente acaba ficando em alerta o tempo todo, até por conta de filme que a gente vê, de situações estressantes, da pandemia, jornal, né? Da pandemia. Tem vários estressores, né, hoje em dia. E aí, o que acontece? Eu estou em estado de alerta, meu nervo vago cai lá embaixo. Ele fica muito baixo, o tônus dele, né? E aí eu começo a ter isso. Aí eu começo a ter problema no intestino, meu intestino não vai funcionar bem. Posso ter aumento da pressão, porque ele rege 85% dos nossos órgãos. Olha o tamanho da importância do nervo vago. Então, tem pessoas que vão ter problema no estômago, problema no intestino, problema no coração, tudo por conta desse desequilíbrio. Então, o que a gente está falando, você vê que isso, né, que a gente estava falando só do intestino, mas isso toma uma dimensão bem grande, né? É bem integral, assim, né? Como a gente gosta de falar, né? Bem, a situação, ela é bem... pega tudo, né? Por isso que a emoção, né? Que a gente sente, às vezes as pessoas não têm noção, mas... quanto impacta diretamente, porque se eu tenho uma emoção negativa de alerta, que eu tô ali o tempo todo, isso baixa, isso vai afetar todas essas funções, né? De 85%. E o intestino, ele responde, ele é o órgão principal que responde, né? Tanto que na medicina psicossomática, né? A gente sabe que o intestino, pessoas constipadas, né? Tem uma tendência mais a guardar sentimentos, né? Às vezes guardam mágoas, são ressentidas, são enfesadas, né? Controladoras também. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar o seguinte, que na parte, até quando a gente observa o intestino, às vezes, preso, às vezes, meus clientes, eles falam assim, Thaís, eu tô tomando água, eu tô consumindo fibra. E aí a gente vai ser um caminho para a gente investigar outras patologias que, no caso, no consultório eu vejo muita alteração de tireoide subclínica. O que seria isso? Então, a gente já vê aquela tireoide já numa função de trabalhar pouco, então de hipo, e aí a gente relaciona, aí por isso que o intestino ele está mais lentificado, e aí isso é também uma das coisas que eu consigo ver muito no consultório. Aí você aumenta um pouquinho o metabolismo, melhora a função tireoidiana e o intestino começa a funcionar um pouco melhor. Aí a gente vai avaliar a parte de exames de nutrientes, selênio, zinco, na parte que ajuda as funções, fígado também, que tem relação com a tireoide, reorganizar isso para ter essa qualidade do intestinal, porque muitas vezes quem sabe de saúde intestinal, a maioria da população pensa muito ainda nas fibras, na água, na atividade física, né? E essas outras áreas que a gente está trazendo, né, para as pessoas. Até medicamentos, viu, Thaís? A maioria dos medicamentos serotoninérgicos, eles aumentam a absorção de água do intestino. Então, isso acaba ressecando as fezes. E, assim, dessa absorção de água, 60%, 70% acontece numa parte que chama reto, uma parte do intestino grosso, que é quase o finalzinho, próximo a chegar ao ânus, né? Então, aumenta muito a absorção de água nessa parte. Então, muitas pessoas têm a constipação intestinal, mas por conta dessa última partezinha. Aí a gente orienta, a gente chama isso de ampola retal. A gente orienta a pessoa mesmo tá retirando essa... É como se fosse uma rolha, né? Que fica de fezes endurecida. A pessoa, ela tira e ela consegue evacuar melhor. Às vezes é um probleminha então fácil de resolver, né? E a pessoa está ali consumindo mais água, mais fibras e também não melhora. Tem várias causas, né? Assim, da questão da constipação, né? E, assim, importante falar também da função dessas bactérias também, né? Que a gente tem, que são as benéficas, né? Que muitas vezes, quando a gente toma um antibiótico de amplo espectro... Por isso que eu sempre falo com meus pacientes. Eu sou meio mãezona, sabe? Eu falo assim, olha, antes de você tomar um antibiótico, você me procura, você fala comigo. Para eu ver se não vai acabar com o seu intestino. Porque os antibióticos de amplo espectro... Por exemplo, a amoxicilina com clavulanato, o ciprofloxacino, que ele não é de amplo espectro, mas ele pega bactérias intestinais, eles vão matar também bactérias boas também. Então, depois
depois, para o paciente recuperar a saúde intestinal, tem que entrar com pool de probiótico, tem que entrar com pool de pré-bióticos, de fibras, para poder voltar àquela saúde intestinal, né? Então, é muito comum, assim, às vezes o paciente está usando um antibiótico de amplo espectro, depois disso o intestino dele ir por água abaixo, não funciona mais. A imunidade... Vocês já viram isso? Vocês já passaram por isso também? Sim. De tomar um antibiótico e depois sua imunidade ficar uma porcaria. Sim. Porque você matou também suas bactérias boas, que são responsáveis pela imunidade. E assim como as bactérias boas são responsáveis pela nossa imunidade, as bactérias nocivas, elas também são responsáveis por doenças autoimunes. Essas bactérias nocivas, como elas causam um aumento da permeabilidade intestinal, entre as células intestinais, gente, é onde é formado os anticorpos que vão atacar o seu próprio corpo, no caso das doenças autoimunes. Então, por exemplo, você pegar uma esclerose múltipla, que é onde os anticorpos atacam a bainha de mielina, né, que vai dar aqueles sintomas neurológicos no paciente, na verdade, aquele anticorpo ele foi formado entre as células intestinais. Então, quando você melhora a saúde intestinal do paciente, ele vai responder de que maneira? Melhorando aquela doença, aquela esclerose múltipla, aqueles sintomas, né? Isso para tudo quanto é doença reumatológica. Artrite reumatoide, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, psoríase, né? Um monte de doença autoimune, fibromialgia também, né? Que hoje em dia está sendo considerado uma doença autoimune. É muito legal. Quando eu comecei a escutar sobre probióticos, gente, você fica assim, encantada, né? Eu lembro assim que eu até memorizei Helvéticos, né? Que ele melhora a imunidade, você pode dar para criança, que previne, produz serotonina. Né? Produz serotonina. Tinha vários benefícios para ansiedade. Que mais do Helvéticos? O bifidobactério também, ele também é muito bom para ansiedade também. Na verdade, assim, o intestino delgado, ele possui mais lactobacilos, né? Aí você vai achar o acidófilo, o bulgaris, o helvético, raminosos, reutério, etc. Já o intestino grosso, ele possui mais os bifidobactérios, né? Que também é uma gama e cada um tem uma função. Tá tão moderno, gente, tá tão avançado já. Eles conseguem saber cada bactéria vai causar cada coisinha no organismo. Tem bactérias que auxiliam no emagrecimento, né? Que é o Reuteri e tem mais um, Gasseri. Gente, quando eu vi isso, eu falei, gente, o que é isso? Quero emagrece tomar. Mesmo. É impressionante, né? Já vários estudos, né? Que aumentam até a resistência muscular dos atletas também. Bem interessante. Tem diabetogênicos também. Tem melhora a diabetes, né? Melhora o perfil lipídico, o perfil glicêmico. Então, é um mundo à parte. Além nesse trabalho do intestino, eu também já começo lá em cima, né? Na parte gastro. Então, hoje, até na minha prática, eu gosto mais de a mastigação, mas eu vejo que a mastigação ainda, né? Porque a gente tem que chegar com um alimento já perfeito para absorção. Então, a mastigação ela é uma parte, a parte digestiva. E aí, para chegar no intestino com uma qualidade de absorção e de proliferar essas bactérias boas. Que eu falo, não adianta você comprar um pool de lactobacilos e só ir colocando. Você tem que mudar também o estilo de vida, porque a gente sabe que o estresse, por exemplo, o que a Mari falou, né? Então, vai ativar o simpático, o parasimpático. E isso, se você não modular também... Então, a maioria, eu vejo, a parte digestiva está muito fraca. E isso também é difícil, a percepção de cada um. Mas eu falo assim, só você perceber se a pessoa, às vezes, sente muita fome ou quase nenhuma fome. Ou se tem algumas erupções, né? Arrotos, depois da Tem gente refeição. que engole a comida, né? Não mastiga, Sim. né? Aí eu falo assim, que eu nem começo pela boca, né? Porque você pedir pro cliente, falar, então vai comer devagar. Eu começo já pelo estômago, porque na medicina chinesa, quando você trabalha a digestão, você já está trabalhando a ansiedade. Então, isso, consequentemente, na hora depois, com o tratamento da digestão, vai fazer com que aquele paciente coma com mais tranquilidade, porque, às vezes, você pedir para ele, vamos comer devagar. Gente, não vai funcionar. Não vai funcionar.
Ô, Thaís, você falou da medicina chinesa, né? O que representa o intestino na medicina chinesa? Então, na medicina chinesa, a gente separa intestino delgado e intestino grosso. No intestino grosso, ele está relacionado, que a gente fala, com a parte do elemento metal. A parte do elemento metal, ele vai reger a emoção de tristeza, perfeccionismo. Do intestino delgado, o elemento do fogo, que é o coração ligado com isso, que é uma ansiedade de agitação. Então, quando a gente vê patologias específicas nessas áreas, a gente vai trabalhar para que module, e aí essa modulação pode vir desde você fazer o entendimento do como que aquele cliente está na relação das emoções, para ele tomar consciência da observação desse intestino, porque, como eu falei no início, muitos dos clientes acham que o intestino está normal, e eu até aviso, olha, quando eu tiro o alimento irritante, eu falo, seu intestino vai travar. Quais são esses alimentos irritantes que você fala, Thaís? Então, geralmente, as gorduras de vegetais que a gente margarina, óleos vegetais, canola, girassol, eles geralmente podem... Hidrogenadas, né? Os alimentícios processados, industrializados, eles geralmente causam muita irritabilidade, que é o quê? Funciona o intestino, só que de uma forma irritante. Imagine esse alimento, por mais que venha nutrientes nele, ele vai passar muito rápido. E ali no intestino delgado é onde você está absorvendo a maior quantidade de nutriente. Então, você imagina passar muito rápido, não absorve nada, então você já cai aí com a sua imunidade porque você não está nutrido, e ainda chega a facilitar essa alimentação para essas bactérias nocivas, que aí vem com que aumente a permeabilidade e fala, a bagunça está feita, a inflamação, a parte de imunidade, ela já está comprometida. Então, por isso que a gente trabalha tanto em cima da questão de trabalhar os alimentos inflamatórios. E os laticínios, Thaís? Então, laticínios, muitas vezes, o cliente ele já está com uma permeabilidade intestinal. E aí são macromoléculas que têm... A caseína, né? Porque todo mundo pensou na lactose. Sim, não, a caseína também é uma macromolécula. Tem muito no queijo, né? No leite tem bastante caseína, mas o queijo é... caseína pura, né? Funciona como uma cola, né? Exatamente. Aí, quando isso entra, né, sem seleção para a nossa corrente sanguínea pelo intestino, vai ativar o nosso sistema imunológico, que é essa ativação do sistema imunológico que vai causar inflamação. Ele entende como um corpo estranho, né? Uhum. Porque o homem, ele é o único ser que toma leite de outra espécie, né, gente? Depois de grande, né? Também. Então, assim, o nosso corpo fala, nossa, o que é isso aqui? O que tá vindo aqui? Nossa, eu vou combater. E aí dá-lhe produção de muco, de citocina inflamatória, né? Isso, então o leite é um deles. O glúten, né, que também é considerado uma macromolécula. Os alimentícios industrializados, porque aí vem uma gama também de várias químicas dentro, que eu falo assim... Metais pesados. Aí os metais pesados já tá, eu falo assim, ele já quase que tá na maioria, porque até a questão dos agrotóxicos, eu falo assim, a gente hoje quase não consegue mesmo ter essa limpeza toda de uma alimentação. Mas se a gente conseguir fortalecer essa barreira intestinal, que é essa seleção, a gente ganha muito mais saúde. Entendi. Ô Mari, como que através da osteopatia a gente pode estar melhorando a nossa função intestinal? Então, existem algumas emoções ou alguns alimentos que a gente come que eles, assim como os nossos músculos, eles tensionam, os nossos órgãos também. Então, é como se ele fizesse, na fáscia, que a gente chama, que é a membrana que cobre, fizesse um nozinho. Esse nozinho, ele pode tracionar um quadril para frente, pode dar dor lombar, né? Essa tensão, em qualquer região, ela pode repercutir na parte músculo-esquelética, né? E pode prejudicar a função também, Sim, né? também. Eu tenho pacientes que eu tratava dor lombar antes, quando eu atendia em convênio, né? Atendia bastante e não dava tempo de fazer osteopatia. Então, atendia só fortalecendo. Eles melhoravam, mas chegava uma época que não melhoravam mais, estagnava.
porque tinha que mexer no intestino. E aí você ia perguntar, como é que é? Você vai no banheiro? Eu vou no banheiro 1 vez, 2 na semana no máximo. Ou seja, intestino super preso durante anos. Foi assim, fazer uma sessão de osteopatia visceral, tirar esse nozinho. Eu lembro que a paciente me mandava mensagem: Mariana, eu fui no banheiro 4 vezes hoje depois que eu saí do consultório. Ela esvaziou ali, né? Porque aquela tensão, pensa, é física. É uma manipulação que você faz? É uma manipulação. A gente identifica onde está a tensão e existem técnicas suaves que a gente consegue liberar esse nozinho. É como se, sabe, na musculatura, quando tem nozinho? Ali na parte da víscera também tem. Então, através dessas manipulações, a gente libera. E aí, consequentemente, também melhora as funções endócrinas, por exemplo, de imunidade, melhora tudo, né? E emocionais, você percebia alguma coisa também? Assim, sensação de bem-estar? Olha, eu já tive um paciente que teve crise de choro durante a sessão. Olha, que interessante. Tipo, de compulsão, assim, de chorar muito. Porque liberou alguma emoção ali. Libera alguma emoção também. Sempre que a gente está mexendo no corpo, né? O nosso corpo, ele funciona como um computador. Então, a gente guarda na nossa pele, né? No nosso corpo, em várias regiões, memórias que a gente teve de traumas. Então, quando a gente mexe na parte do corpo, a gente, além de liberar a tensão e aquilo fluir, acaba também liberando as emoções. E cada pessoa tem uma reação diferente. É engraçado, porque eu já tive pacientes que saem, a maioria, com muito sono, mas eu já tive paciente que ficou 2, 3 dias sem dormir. 2 dias sem dormir depois da sessão de osteopatia. Porque aí, à noite, é a hora que a parte dos órgãos funciona. Então, dá um boom de hormônio. Por exemplo, a pessoa não está produzindo serotonina, dopamina. Aí eu vou lá, mexo, aí começa a fluir o negócio ali, dá um boom de produção. À noite, a pessoa fica elétrica. Mas é muito interessante, assim. E cada pessoa é uma diferente, tem uma reação diferente. É bem interessante. Muito legal. O que mais, gente? Tem tanta coisa para falar do intestino, né? Por exemplo, o estômago, que nem a Thaís falou, é muito importante mesmo a gente falar, porque quando eu não tenho... Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso estômago ele vai ficando mais básico, a gente produz menos ácido. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, a gente precisa do ácido. Primeiro, para a gente proteger, né, o nosso corpo de patógenos. Então, se a gente tem uma boa quantidade de ácido, a gente protege esses micro-organismos que são ruins, né? Então, vírus, bactérias, parasitas. Quando a gente tem pouco ácido, às vezes a gente não mata esses bichos. Cada órgão tem que ter um pH, na verdade, né? Exatamente. Cada órgão, ele funciona com pH ótimo, né? E o pH ótimo é 1,5 do nosso estômago. Pensa, ele vai aumentando conforme a gente vai ficando mais velho. Do intestino já é um pouquinho mais básico, mas ainda é ácido. E aí, quando a gente não quebra, né? Igual a Thaís falou, se eu não tenho pouco ácido, essas partículas, elas vão grandes para o intestino. E elas começam a machucar também. E aí, começa a proliferar as bactérias ruins, né? Então, é bem importante essa questão do estômago estar funcionando bem ali. Sim, sim. Tem até aquela bactéria Helicobacter pylori, né? Que o tratamento convencional na medicina é com antibiótico e os azóis, né? No caso, omeprazol, pantoprazol, etc. Mas a gente, trabalhando com a medicina integrativa, né? Modulando ali as bactérias benéficas, modulando o pH. Eu não sei se vocês fazem isso também, mas os meus pacientes, a grande maioria que tem doença inflamatória, eu peço para tomar água alcalina, né? Justamente para balancear o pH, porque cada local tem que ter um pH adequado, né? E a água alcalina, ela acaba funcionando como um tampão. Então, é muito interessante, assim, porque a gente vê uma melhora muito mais rápida, assim, dos pacientes e, inclusive, o tratamento... Porque, assim, a Helicobacter pylori, todo mundo tem. Todo mundo tem essa bactéria. O problema é quando ela extravasa a quantidade em relação a bactérias boas, né? Diríamos assim, Isso acontece porque o ambiente está mais propício para bactéria ruim do que para bactéria boa, né? Exatamente. Aí a gente consegue tratar só com probióticos e com a alcalinização do meio. Porque a Helicobacter, ela é muito resistente ao ambiente muito ácido. Por isso que ela consegue sobreviver e proliferar quando tem uma disbiose, né, no caso, né?
Muitas vezes eu também consigo tratar usando a terapia das barras de Axis, que são pontos na cabeça, justamente porque, tirando esse excesso de pensamentos, excesso de emoções negativas, traumas que a pessoa viveu no passado, ela fica mais tranquila e o corpo fica mais equilibrado, assim. Emocionalmente, ela estando mais equilibrada, o corpo responde também. E acaba se autorregulando, porque a osteopatia fala muito que nós temos o poder de autocura, que a gente só tem que eliminar aquilo que está causando aquele distúrbio, né? E muitas vezes a gente regulando, o nosso corpo responde muito rápido. Sim. Muito rápido, então é bem interessante. A gente tem mania de separar, né? O cérebro do corpo, né? Mas é tudo a mesma coisa, tudo né? Interligado. A gente está interligado o tempo todo. E trabalhando o intestino, a gente vai estar trabalhando as emoções. E trabalhando as emoções, a gente vai estar trabalhando o nosso corpo também, né? Muito interessante. É importante ter essa consciência de que a maioria das doenças começa ali no intestino, até no estômago mesmo, né? Então, a gente tendo essa consciência, a gente consegue tratar e prevenir muitas doenças que podem vir a afetar a gente, né? No dia a dia. Legal, gente. Muito bacana. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, a gente vai encerrar aqui o nosso podcast, nosso pod integrativo sobre saúde intestinal. Espero que vocês tenham gostado. Quem ouviu, por favor, curte, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver alguma pergunta, pergunta pra gente aí no YouTube, né? Vocês que estão vendo a gente no YouTube, que a gente vai ter muito prazer em responder vocês. Beleza, gente? Beijo!